Fiz uma live no canal no YouTube explicando que está perto de acontecer o sacrifício das novilhas vermelhas. Bom, essa pessoa diz que não tem sentido essa minha explicação, porque na explicação eu estou falando que o acordo do anticristo vai ter a pauta para liberar o monte do templo para os judeus fazer o altar do sacrifício. Porque no próprio livro de Daniel, em vários textos, fala sobre o santo acordo. O santo acordo é relacionado ao sacrifício das novilhas vermelhas. A pessoa diz que não tem sentido porque eles acreditam que precisa construir o templo para poder fazer o sacrifício. E não é assim. Primeiro tem que fazer o sacrifício porque as cinzas das novilhas que foram sacrificadas vai produzir a água da purificação. As pessoas que irão construir o templo, elas têm que passar pelo processo da purificação. Tudo que vai fazer parte do templo tem que passar pelo processo da purificação. E até o lugar que é o templo deve ser purificado, porque quem habita hoje no lugar que é o templo de Salomão é o povo islâmico. Então o templo ele foi profanado. Por isso que tem que purificar primeiramente o lugar, as pessoas que vão construir, os sacerdotes, os utensílios que irão ser usados, tudo que vai fazer parte da construção do templo vai ter que ser purificado antes. E os judeus vão fazer o sacrifício das novilhas vermelhas até 2030. Ai, Manabe, mas tem muitos pregadores e até judeus falando que vai ter a construção do terceiro templo e que já tem a maquete, já tem tudo. Pois sim, só que não existe nenhum texto na Bíblia dizendo que terá a construção do terceiro templo. O que existe é que terá apenas o altar do sacrifício. E o sacrifício não precisa de templo para acontecer, porque o sacrifício acontece antes da construção do templo. Então, se você ler Daniel 11:31, está falando ali que o anticristo envia os braços da inundação, eles vão invadir Israel com os 200 milhões de soldados muçulmanos escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 9, e eles invadem Israel, destrói o altar do sacrifício. Não está falando que se destrói o templo, porque não vai ter templo, não vai dar tempo. No capítulo 12, no versículo 11 de Daniel, também fala que desde o tempo que foi tirado o sacrifício contínuo e posto a abominação desoladora, que é o anticristo, vai haver um tempo determinado para ele reinar onde? Em Israel. O anticristo reina em Israel. Tanto é que em Daniel 11:41, o anticristo invade a cidade sagrada, que é Jerusalém, e das suas mãos Deus vai livrar Edom, Moab e as primícias dos filhos de Amon. Em Daniel 8:14, o tempo que vai durar o sacrifício é até 2030. E em 2030, o anticristo invade Israel, então não dará tempo fazer terceiro templo. Agora as pessoas se baseiam no texto de 2 Tessalonicenses, porque ele vai sentar no templo de Deus. Quando se diz templo de Deus, é o local do templo, não precisa de um templo erguido, porque o local que o anticristo interessa é o domo da rocha, onde tem uma pedra. Só precisa daquele lugar, porque era naquele lugar que descia a glória de Deus. Agora, em Mateus 24:15, veja só o detalhe. Jesus está dizendo, quando você vê esse abominável, ou seja, esse homem que trouxe guerra para Israel, quando ele estiver sentado no lugar santo, fuja. Então, esse lugar santo é exatamente o domo da rocha, essa pedra. Só que para ser chamado de lugar santo, é necessário que os judeus façam o sacrifício das novilhas vermelhas, porque as cinzas do sacrifício vai produzir a água que vai fazer a purificação do templo. E o templo e o local santo foi profanado pelo povo islâmico, porque aquele templo nunca foi do povo islâmico, foi do povo judeu, então o templo foi profanado. Só será purificado quando os judeus fizerem exatamente todo o processo de purificação. Então, quando os judeus fizerem o processo de purificação, o Ali Khamenei, que vai retornar, vai ir lá no domo da rocha se sentar, no lugar santo, porque o lugar já terá sido purificado. O anticristo não precisa de um templo para reinar, ele só precisa desse lugar onde o espírito dele, que é o espírito de Satanás, mandou fazer um domo para proteger a pedra. A pedra que ficava a Arca da Aliança, que será o trono dele, trono de Satanás.